Capítulo 2. 3 áreas em que precisamos amadurecer. Frequentemente, os crentes possuem um zelo exuberante, porém, bem pouco conhecimento. É comum que o seu desejo de servir ao Senhor seja grande, mas que seu caráter cristão seja lamentavelmente falho. São como uma estagiária iniciante em enfermagem, que chega ao hospital com seu uniforme novo e engodado, os sapatos brilhando e os cabelos cuidadosamente presos num coque impecável. Ela fica entusiasmada e emocionada por estar ali. Seu exterior mostra um visual profissional e competente. Contudo, as aparências enganam. Se ela não tiver plena consciência de suas limitações, seu trabalho pode ser extremamente perigoso. Quando comecei minha caminhada cristã, eu era como aquela jovem estagiária de enfermagem, empolgada e muito ativa. Queria servir ao Senhor por meios grandiosos. Pensava que logo seria como aquela famosa professora de estudos bíblicos de quem eu ouvira falar, cujas classes dobravam em frequência a cada semana. Logo não havia mais espaço para novos frequentadores. Quando era nova convertida, fui abordada por uma senhora da nossa igreja chamada Linda. Ela demonstrou o desejo em dirigir um grupo de estudo bíblico em sua casa e me disse: "Você quer dar o estudo?" Pensei: será que consigo? Com grande entusiasmo respondi: "Sim!" Linda e eu convidamos nossas amigas, vizinhas e todo mundo que nos desse a chance de convidar. Nosso estudo acontecia às quartas-feiras pela manhã e começamos com 2 ou 3 senhoras. Ensinei o Evangelho de João, versículo a versículo. A frequência era escassa e instável. Uma semana em particular chamou minha atenção. Tivemos 8 senhoras firmemente comprometidas a voltar na quarta-feira seguinte. Dediquei-me ainda mais na preparação do estudo e Linda preparou a casa. Quando chegou o dia, Linda levantou mais cedo e fez biscoitos de calabresa. Quando cheguei, os aromas de café e da calabresa estavam irresistíveis. Ficamos tão entusiasmadas. Oramos e esperamos com expectativa cada uma das convidadas chegar. Logo chegou a hora, e a hora passou. Ficou tão tarde que tivemos de encarar a realidade. Ninguém apareceu. Senti vontade de chorar. Linda disse: "Talvez o Senhor não queira que tenhamos um grupo de estudo bíblico." Minha esperança de ver grandes grupos de senhoras ouvindo minhas palestras estava destruída bem diante dos meus olhos. Não obstante, ao invés de cancelarmos as reuniões, decidimos tirar uma semana para orar e depois faríamos pelo menos mais um estudo. Na semana seguinte, fiquei ansiosa, pensando no que o Senhor estaria por fazer. Agora, olhando para trás, parece-me óbvio o que Deus estava fazendo. Ele estava começando a moldar o meu caráter e protegendo aqueles grandes grupos de senhoras, muitos dos quais, a propósito, nunca vieram, de minha imaturidade na doutrina e no caráter. Eu olhava o presente, mas Deus contemplava toda a estrada futura e começava a me preparar para servi-lo. Naquele tempo, meu zelo sem conhecimento ou sem caráter moldado era tão perigoso quanto aquela enfermeira iniciante desenfreada. Neste capítulo, explicarei 3 áreas em minha própria vida nas quais o Senhor primeiramente trabalhou para que agora eu pudesse instruir e encorajar outras mulheres. As 3 áreas eram e ainda são doutrina, caráter e ministério. Vamos começar com a primeira área na qual o Senhor tem me concedido amadurecimento: doutrina. Doutrina é aquilo que a Bíblia ensina sobre um determinado assunto. Por exemplo, a doutrina da salvação é o que a Bíblia ensina sobre como uma pessoa pode ser salva de seus pecados através da obra redentora de Cristo na cruz. Outro exemplo é a doutrina da Trindade.
um só Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando me tornei crente, sabia muito pouco sobre o que a Bíblia ensina, tão pouco que eu não sabia que poderia pecar em meu pensamento. À medida que lia e estudava a palavra de Deus, aprendi sobre a doutrina do pecado, muito mais do que poderia imaginar. Obviamente, se o Senhor iria me usar para instruir outras mulheres, eu ainda tinha muito a aprender. Como nova convertida, comecei a ler e estudar a Bíblia. Também lia bons livros e ouvia bons estudos bíblicos. Alguns pastores me ajudavam a tirar minhas dúvidas, indicando bons livros para estudo e comentários para eu ler e usar, e também permitindo que eu dirigisse um estudo bíblico para senhoras na igreja ou na casa de alguém. Eu tive que aprender a manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Levei 1 ano e 3 meses para dar o primeiro estudo bíblico no Evangelho de João. A cada semana eu preparava uma lição e também questões para estudo. No ano seguinte, como sugestão de meu pastor, dei estudos em Gênesis. Em anos subsequentes, preparei estudos sobre os profetas, Esther, Colossenses, Romanos, Malaquias e Apocalipse. Desde aquelas primeiras reuniões de estudo, houve tempos em que ensinei novamente alguns desses assuntos e tive que estudar novamente o mesmo material, e vejo que minha compreensão de certas doutrinas tem amadurecido. Este processo é contínuo para todos os crentes. Conforme solicitado por meu pastor, ele lê cada um de meus estudos antes que eu os repasse às senhoras em nossas reuniões. Ele, então, corrige quaisquer erros que eu possa ter cometido ou algum texto bíblico que esteja fora de contexto. Ensinar sob sua autoridade é uma verdadeira bênção e proteção para mim, assim como para as senhoras em minha igreja. Quanto mais aprendo, mais compreendo o quanto ainda preciso aprender. Mesmo que eu tenha dado estudos bíblicos durante quase 15 anos, meu entendimento das doutrinas continua amadurecendo. Caráter. Quer você descreva o amadurecimento do meu caráter como uma limpeza para que eu dê mais fruto ainda, João 15:2, ou como disciplina para que eu seja participante de sua santidade, Hebreus 12:10, esta mudança em meu caráter tem sido a coisa mais difícil e mais humilhante das 3 áreas. A má notícia é que às vezes é constrangedor perceber que você é imperfeita, mas a boa notícia é que Deus dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Uma das áreas em meu caráter que precisava de uma mudança drástica era a característica ira. A ira vinha à tona quando eu não conseguia algo do meu jeito, ou quando algo ou alguém me irritava ou me frustrava. Eu era aquele homem colérico, mulher colérica no caso, com o qual não devemos nos associar, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Provérbios 22, 24 e 25. Deus começou a me transformar. Passei a ser uma mulher de espírito manso e tranquilo, ao invés de ficar facilmente irritada, impaciente ou irada. Lembro-me de uma vez ter falado insistentemente com uma senhora em nossa igreja. Ela e o marido pensavam em sair de nossa igreja para uma outra cuja doutrina não era sólida. Ao invés de conversar com ela em um tom gentil e amável, falei de modo enérgico e severo. Algum tempo depois, eles deixaram nossa igreja. Mas eu justifiquei que minha atitude, porque afinal de contas, eu estava certa. Não muito tempo depois deste incidente, uma amiga em comum me telefonou. Ela foi gentil, porém direta, e disse: "Concordo com o que você disse, mas seu tom de voz com ela soou irado e severo.
A Bíblia nos diz que, se desejamos influenciar aqueles que seguem falsas doutrinas, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Uma das razões por que eles deixaram nossa igreja foi a maneira irada como você falou com eles. Não preciso dizer o quanto fiquei constrangida e muito chateada ao ouvir aquela repreensão. Chorei e, quando desliguei o telefone, orei. Pedi que Deus me ajudasse a entender. Supliquei ao Senhor que me fizesse uma mulher mansa. Agradeci a Deus pelo telefonema recebido. Então, decidi procurar aquela outra senhora e pedir-lhe perdão. Como era época de Natal, comprei um arranjo de poinséria, flor de Natal, para ela. Ao aproximar-me da porta de sua casa, cheguei a desejar que ela não estivesse em casa, para que eu pudesse apenas deixar-lhe o arranjo com um bilhete pedindo-lhe perdão. Contudo, ela estava em casa e convidou-me para entrar. Tentei quebrar o gelo, dizendo que trouxera uma poinséria da paz, sem trocadilhos. Pedi-lhe que, por favor, me perdoasse pelas palavras duras e ela graciosamente o fez. No entanto, eles não voltaram para a nossa igreja. Aprendi que, ao invés de usar de palavras iracundas para alcançar os propósitos de Deus, a mansidão amorosa é o que lhe agrada. Não era suficiente que eu apenas reconhecesse e me despojasse de minha aspereza e impaciência. Era necessário que eu também me revestisse de amor. Por exemplo, eu devia não somente transmitir meus pensamentos, como também fazê-lo de modo piedoso e manso. Deus tem transformado meu caráter e, na maioria das vezes, eu tenho conseguido, por sua graça, ser uma pessoa de mansidão. Quando não o sou, eu volto ao princípio. João 1:9. Penso em como deveria ter reagido, peço o perdão de Deus e peço perdão à pessoa a quem ofendi. E oro para que, numa próxima ocasião, eu primeiramente pense para só então responder em amor. Outra área em meu caráter que necessitava de mudança era tornar-me menos egoísta e mais amorosa. O amor não procura o seu próprio interesse. 1 Coríntios 13, 5. Era um princípio muito convincente para mim. Deus foi gradativamente mostrando-me através das Escrituras e do seu Espírito Santo que eu deveria sempre buscar a sua vontade e não a minha. À medida que Deus me trouxe maturidade, agradar-lhe passou a trazer-me muita alegria. Além de tornar-me uma pessoa de mais mansidão e menos egoísmo, havia também uma grande necessidade em meu caráter, de tornar-me mais humilde. Ao invés de estar sempre na defensiva, Deus desejava que eu ouvisse cuidadosamente e ao menos considerasse o que a outra pessoa estava dizendo. Ao invés de me concentrar em ter sido ferida numa admoestação, Ele quer que eu cresça e amadureça com isso. Não há exemplo mais claro do que aconteceu quando escrevi o livro Esposa Excelente. Por saber que seria insensata ao escrever um livro, principalmente um livro sobre a doutrina de tornar-se uma esposa excelente, sem auxílio e escrutínio, pedi ajuda. E o Senhor providenciou a ajuda de que precisava. 4 homens, 3 pastores e um conselheiro bíblico leram o manuscrito e fizeram comentários. O resultado foi uma tremenda quantidade de trabalho e tempo escrevendo e reescrevendo. Fazer algumas daquelas mudanças era como se estivessem me pedindo que abrisse mão de minha obra. Cada palavra que escrevi era muito preciosa para mim. Contudo, nem toda palavra que escrevi era coerente ou biblicamente correta.
Por causa de meu orgulho pecaminoso, senti-me tão deprimida que em certo ponto cheguei a considerar seriamente a possibilidade de jogar todo aquele projeto no lixo. Obviamente, aquela não era uma atitude madura. No dia seguinte, ao lembrar de minha reação impulsiva, senti-me constrangida, principalmente por todo o auxílio que o Senhor havia providenciado. Compreendi que para o Senhor é muito mais importante que eu ande humildemente com o meu Deus, Miqueias 6:8, do que eu escreva um livro. Deus ainda está mudando todas essas áreas em meu caráter e muitas outras que não cheguei a mencionar aqui. Ele precisou amadurecer-me a um certo ponto para que eu pudesse instruir e encorajar mulheres mais jovens. Isto é realmente um testemunho de sua bondade, misericórdia e graça pelo que ele tem feito em minha vida. Certamente, se eu tive de amadurecer em meu conhecimento doutrinário e em meu caráter, também tive de amadurecer no ministério ou no serviço ao Senhor. Ministério. Meu serviço ao Senhor tem passado por várias fases. Agora está concentrado em minha casa, em meu esposo e em nossa igreja, com estudo bíblico e discipulado, aconselhamento para senhoras. Quando o tempo me permite, também dou palestras em seminários para senhoras e escrevo. Lembro-me de ter aprendido uma lição muito dura sobre o que o Senhor queria e não queria que eu fizesse. Há muitos anos atrás, eu tinha um desejo profundo e apaixonado de tornar-me uma missionária. De fato, eu tinha certeza que era vontade de Deus para nós que vendêssemos tudo, desprezássemos quase todas as nossas posses e que fôssemos para a África, é claro. Eu ficava emocionada só de pensar nisso. Isso tinha que ser a forma mais linda de servir ao Senhor. Depois de orar muito e ainda assim sentir-me muito fervorosa, falei com meu esposo Sanford. Expliquei com tanto entusiasmo e empolgação que ele poderia pedir demissão do emprego, poderíamos vender nossa casa e irmos onde quer que o Senhor nos enviasse. Pedi-lhe que, por favor, pensasse nisso, e ele me respondeu graciosamente: eu não preciso pensar. Não vou pedir demissão do emprego, nem vamos a lugar algum. Acredito que o Senhor nos quer aqui, servindo em nossa igreja. Eu fiquei arrasada. Como eu poderia tornar-me tão santa como alguém que deixa tudo para servir ao Senhor na África? Enquanto pensava sobre isso e orava, compreendi que a vontade de Deus para mim, ao menos naquele momento, era que eu graciosamente me submetesse à autoridade de meu marido. Além do meu desapontamento por não tornar-me uma missionária, há muitas vezes que preciso servir ao Senhor fazendo algo que não me considero particularmente capacitada a fazer. Alguns exemplos são: tocar piano na igreja, preparar refeições para alguém que passou pela perda de um ente querido ou trabalhar no berçário. Independentemente da função que eu venha a realizar, devo servir ao Senhor com alegria e frutificar em toda boa obra. Colossenses 1:10. Sei o que dedicar e quanto tempo empregar na obra, sob a liderança de Sanford e dos outros líderes em minha igreja. Eles, de bom grado, me permitem auxiliar outras igrejas, mas acreditam, e com razão, que eu devo dedicar-me a servir primeiramente meu esposo, depois as senhoras em minha igreja e, por fim, os outros. Independente dos dons espirituais que tenhamos, acredito que Deus deseja que o ministério de toda mulher cristã seja o de tornar-se a mulher descrita em Tito 2, seja ela casada ou solteira, e que venha a instruir e encorajar as mulheres mais jovens a se tornar esta mulher também. No próximo capítulo, explicarei alguns princípios bíblicos de discipulado para mulheres mais jovens, além de citar alguns exemplos de mulheres com as quais tenho trabalhado. Nota do editor: enquanto se dá o processo de publicação deste livro,
Martha Peace e seu esposo Sanford estão na África do Sul, onde Martha está ensinando as mulheres a desenvolverem o caráter de Deus e se tornarem esposas excelentes. Questões para estudo. Número 1. De acordo com o capítulo 2, cite 3 áreas nas quais Deus amadurece as mulheres cristãs. Número 2. Defina o termo doutrina. Cite 2 exemplos. Número 3. Você se considera doutrinariamente madura? Se não, o que você poderia fazer para remediar esta situação? Número 4. Tome alguns minutos para pensar em quais áreas do seu caráter Deus deseja amadurecer. Liste-as aqui. Número 5. Faça uma lista dos meios pelos quais você tem servido ao Senhor. Número 6. O Senhor Jesus disse em João 15:8: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Para que você dê fruto, o que precisa acontecer primeiro? Leia João 15:1-6. Ore e peça a Deus que limpe você, para que você possa produzir ainda mais fruto para Ele.